Concedo a palavra ao vereador Adeildo Eleodoro dos Santos, que dispõe de 10 minutos para falar em explicação pessoal, conforme termos dispostos no artigo 102 do Regimento Interno. Senhor presidente, senhores vereadores, todos os presentes, as pessoas que nos assistem neste momento e que poderão, logo após, assistir também pela internet, quando o vídeo for disponibilizado. Pedi para fazer uso da palavra no final em explicações pessoais, para falar um pouco da minha trajetória no Partido dos Trabalhadores e da minha desfiliação, os motivos que me levaram a isso. Primeiro, na época, fazia faculdade, trabalhava num bar Encontro dos Caminhoneiros, e na época, Paulo Alberto Mendes Pereira, meu grande amigo, estudando faculdade junto comigo, era assessor do vereador Messias Gomes. Então, me convidou naquela época, pediu apoio, na verdade, para aquelas votações internas que tem, que eu pudesse me filiar ao Partido dos Trabalhadores. E assim eu fiz no dia 17 de janeiro de 1997, há 16 anos e 8 meses, ou 200 meses completos. Quando decidi me candidatar, no final de 2003, no final de 2003, precisava de um partido para poder ser candidato. E aí, inclusive, algumas pessoas chegaram a me convidar para ir para outro partido. Eu já tinha o Paulo, que eu conhecia no partido. Houve aquela situação que nós tínhamos 19 vereadores, foi reduzido para 11. Naquele momento, quase eu fui cortado, nem participei das eleições de 2004. Então, agradeço, como sempre agradeci ao Moacir, que foi a pessoa que defendeu a minha candidatura naquela época. Tanto ele quanto o Paulo Papagaio, principalmente, Mário Gosto também chegou a falar a respeito, na época, e acabei sendo candidato pela primeira vez, sem ser conhecido, sem ter cargos. Ganhei uma eleição sem ter cargos, trabalhando, com a clientela do escritório, apoio da família, apoio dos amigos. Assim foi minha primeira eleição, com apenas 3 anos advogando. Ponto. Quando eu entrei no PT, o PT tinha apenas um parlamentar, uma vereadora. Saio do PT, depois de eleito por 3 vezes, o único vereador eleito por 3 mandatos consecutivos do Partido dos Trabalhadores. Estou falando no próprio partido. E lembrando que o PT, quando eu entrei, como eu disse, tinha apenas uma vereadora e não disputava as campanhas majoritárias. A última vez havia sido lá atrás, com Dorival, não disputava para valer. Então, graças a toda a militância e também a minha participação, o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder da cidade de Cubatão. O início do grande sonho de mudanças, a esperança que eu também tinha. E o que acontece? Tivemos um primeiro mandato com dificuldades, mas com algumas vitórias, sim. Hoje foi discutido aqui, por exemplo, a questão das creches. Quero lembrar os vereadores que, quando o atual governo entrou, tinham 700 vagas. Agora, ao final do primeiro mandato, são quase 2.000. Então, houveram avanços. A questão do Parque Neninas, a questão do shopping, que foi discutido ainda no primeiro mandato, a questão da Praça da Cidadania. Tantas questões. Então, não é à toa que acabou, entre aspas, sendo reeleito. Aí você fala, poxa, mas e o que acontece para você sair do partido? Eu tenho um compromisso, alguns podem até questionar, mas o meu compromisso, acima de tudo, não é que eu tenho um compromisso partidário, mas eu tenho um compromisso com a cidade, com as pessoas. O que eu me comprometi desde lá atrás, eu continuo mantendo. Como eu digo nas entrevistas, quem mudou? Faça essa pergunta. Foi o Dinho ou foi o governo? Um governo que, quando foi eleito lá atrás, a prefeita, ela não queria ver nem de perto a atual secretária de Meio Ambiente. Hoje faz parte do governo. Eu não aceito esse tipo de acordo. Eu nunca vou aceitar. É preferível perder a eleição.
O filho do ex-prefeito, que a prefeita e os membros do governo detestavam, que falavam que tinha que bater aqui no plenário, hoje é advogado da coligação do Partido dos Trabalhadores. Essa pessoa que tanto prejudicou o presidente, que perdeu uma eleição, nem esse respeito tem. Hoje está lá, entra e sai do gabinete a hora que quer. Outro dia a prefeita postou no Facebook a questão do aumento do salário de prefeito e secretários. Uma vergonha, me deu um embrulho no estômago no dia que eu li aquilo. Sabe por quê? Vocês são testemunhos, vereadores da base, de uma reunião que nós tivemos após a eleição, onde foi proposto o aumento do salário de prefeito e secretários, pedindo para que os vereadores anteriores, eu, o vereador Paulo Tito, Bigode, Donizete e Bila votássemos a favor. E todos os vereadores da base governista estavam nessa reunião. Quando eu fui questionado, eu me posicionei, falei, eu sou contra, porque não tinha momento. Uma coisa era a situação em 2010, quando a Câmara voltou, inclusive, para equiparar o salário de secretários e vereadores. Outra coisa era aquele momento, onde não se pagava nenhum contrato na cidade. E aí, de repente, queria aumentar. E qual foi o meu embrulho no estômago? De ler a prefeita colocar no Facebook, que era um absurdo, alguém ter entrado na justiça querendo aumentar o salário da prefeita, para automaticamente aumentar o salário dos marajás. Ela quis aumentar. Eu me posicionei contrário aqui. Independente do manifesto dos servidores, e vocês são testemunhas. Ali tudo começou. Porque eu não posso defender uma coisa que tem uma prática diferente. Depois a questão do transporte, quando aumentou de 2,50 para 3,10, sem fazer nenhuma discussão com os vereadores dessa casa. Os perueiros, foi prometido, na campanha foi prometido que ia solucionar a questão dos perueiros que trabalham lá nos bairros Cota, que foram as pessoas foram transferidas de lá para cá e até agora nada. Muito pelo contrário, colocaram pressão em cima dos perueiros. A questão do transporte universitário, que colocou lá 20% de redução no orçamento, não reduziu dos contratos, não foram reduzidos, mas se quis acabar sim com o transporte universitário, assim como acabaram com as bolsas de estudos, que não são mais concedidas. Isso eram bandeiras minhas também. Minhas, que eu vou morrer com elas. Eu vou morrer com elas. Então não adianta o governo mudar o seu posicionamento, porque eu não vou acompanhar esse posicionamento. Quero dizer aqui que, infelizmente, hoje a prefeita não manda na cidade. Todos sabem do que eu estou falando. Existem pessoas que mandam muito mais do que a prefeita, que ela só diz amém, sim, senhor. Amém, sim, senhor. Presidente. Quanto tempo do vereador, por favor? Silêncio, por favor. O programa Minha Casa Minha Vida. 8.400 pessoas se inscreveram, tomando sol no mês de abril de 2009. Agora estão vendendo o terreno por 17 milhões de reais, porque não souberam administrar. E aí o Dinho lá atrás, quando questionou a questão do orçamento, com a secretária que esteve aqui, lá em 2011, que eu fui para cima da secretária aqui no plenário, o Dinho está errado. Ela superestimando o orçamento. Depois, todos do governo Chavinho, você estava certo. Realmente. Então, eu tentei, até onde eu pude, abrir os olhos da administração. Tentei, de verdade. Coisas que eu falo aqui, que inclusive, a própria prefeita, no final do ano passado, ela disse, e eu tenho testemunhas, do que ela criticou 3 secretários, mas depois ela não trocou, não teve a coragem de trocá-los. Ela imputando a culpa de alguns desmandos a esses secretários. Como é que eu vou chegar aqui e eu vou defender isso? Eu defendo as coisas que eu acredito. Então, eu queria dizer, eu tenho muita coisa para falar nessa linha. Primeiro, o meu sentimento não é de vingança, o meu sentimento é de justiça. Justiça. Quero dizer que eu teria muito mais para falar, mas 39.969 pessoas votaram na prefeita. Entre elas, o vereador Dinho, que está aqui vos falando. Mais do que votar, pedir voto. Pedir voto de uma maneira muito fiel mesmo, de brigar pelo voto, de disputar em cada casa que não tinha um voto dela. A essas 39.969 pessoas, eu quero dizer, principalmente para elas, para toda a cidade, mas principalmente para elas, porque essa maioria dessas 39 mil pessoas
estão insatisfeitas, descontentes. Quero dizer para vocês que, mais do que nunca, a partir de hoje, eu vou mais do que nunca representá-las. Porque assim como vocês, eu também fui enganado. Detalhe, então já colocando aqui... Então, para finalizar, quem traiu o povo não foi eu, foi o governo. Mas continuando, presidente, tem cerca de 30 segundos silêncio, a mais. eu vou descontar o tempo aqui, porque, por favor. Tenho 30 segundos a mais do tempo ali, presidente. Presidente, continuando a minha fala, quero declarar aqui, em alto e bom som, a partir de hoje, eu sou oposição ao governo da prefeita Márcia Rocha. Com a mesma força, a mesma vontade e mais experiência que eu carrego desses 3 mandatos. Finalizando, presidente, como eu disse, lá atrás, um dia após a eleição, foram 2 mandatos, esse é o 3º. E eu tenho certeza absoluta que será muito melhor do que os 2 primeiros. Durante as sessões, presidente, eu vou continuar futuramente, porque meu tempo se esgota agora. E convidando a cada um que queira se solidarizar, estou no Partido Solidariedade, com total autonomia dada pelo presidente estadual para fazer oposição. Então, aqueles que não concordam com os rumos que estão sendo dados à cidade, o partido está de portas abertas para recebê-los. Muito obrigado às pessoas que me recepcionaram como o vereador Paulo Tito. É só, presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.